Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do próximo capítulo do livro Agora que Sou Mãe, Os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina. A gestação. Finalmente eu havia conseguido engravidar. Esperei tanto tempo por esse momento, pelo meu tão sonhado positivo, que quando vi aquela linha dupla no teste de farmácia, eu quase desabei. De alguma forma, apesar de eu ter esperado por 7 longos anos, não estava preparada para a gestação, que agora deixava de ser um sonho e passava a ser realidade. Eu sabia que seria um período muito especial, mas que também traria grandes mudanças à minha vida, ao meu comportamento e ao meu corpo. Quando finalmente fiz o exame de sangue e confirmei a gravidez, minha cabeça teve que dar uma volta de 180 graus, para que eu estivesse no lugar certo, o de mãe, e não mais o da mulher que não conseguia ter filhos. Era chegada a hora de deixar para trás toda a frustração e abraçar com muito carinho a minha responsabilidade de ser mãe. Daquele momento em diante, eu passei a me colocar como uma pessoa responsável por gerar e criar outra. E apesar de toda a alegria que essa experiência me trouxe, não faltavam dúvidas, angústias, inseguranças. Foi aí que as pesquisas e leituras sobre maternidade começaram a todo vapor. No minuto seguinte à descoberta da gravidez, minha mãe me deu, junto com uma roupinha para bebê, uma carta que ela havia escrito. Um livro sobre gestação e maternidade, intitulado Vamos Ter um Bebê, de Michael Rosen, Manet Oz. Esse livro aborda o período entre a concepção e o nascimento e foi fundamental para que eu pudesse fazer boas escolhas em relação à alimentação e ao comportamento. Eu lia todos os dias, todas as páginas, sem pular uma linha sequer, para me assegurar de que estava fazendo a coisa certa. Acredito muito na nossa intenção a fazer as coisas, e ainda vou falar muito sobre isso aqui no livro. Por isso, eu sabia que minha gravidez tinha de ser intencional, que eu tinha que assumir o controle do meu corpo, tudo o que acontecia com ele, física e emocionalmente. Comecei a prestar mais atenção a cada sentimento, a cada sintoma, a cada mudança física. A preparação psicológica para ter um bebê. Por quantas alterações psicológicas e emocionais passamos durante a gravidez? É impossível contar nos dedos. Estar grávida é viver uma montanha-russa de sensações. E isso é muito lindo, mas assustador ao mesmo tempo. As emoções, no meu caso, começaram já no processo de tentar engravidar. Apesar de querer muito, eu cheguei a ter medo de ficar grávida. Como seria a minha vida? Será que eu estaria preparada? Eu tinha as mesmas perguntas que todas as mães têm, independentemente de terem planejado ou de terem sido pegas de surpresa. Mas ser mãe era o grande sonho da minha vida. Alguma coisa dentro de mim me dizia que eu havia nascido para a maternidade, então não existia escolha. Eu tinha que estar preparada. Assim que recebi o meu tão sonhado resultado positivo, fiquei mais focada em me preservar para manter a gravidez do que em qualquer outra coisa. Mas depois que passou o primeiro trimestre e o bebê já estava bem fixado no ventre, uma enxurrada de preocupações começou a invadir a minha cabeça. Um dia, o Ricardo chegou em casa e eu estava aos prantos. Ele, bastante preocupado, me perguntou: "O que está acontecendo? Por que você está chorando?" E eu, imersa em pensamentos, respondi: "E se eu não for uma boa mãe para a criança? E se eu não souber fazer as coisas que uma mãe precisa fazer para o bebê? Como vamos resolver?" De imediato, a preocupação dele se transformou em risada. Ele riu tanto que eu até fiquei brava. "Por que você está rindo?" eu perguntei. "Flávia, você cuidou por tantos anos de crianças dos outros. Você deu tanto amor para elas, dedicou-se tanto para fazê-las crescer. Imagine quando for seu filho. Não tem como isso dar errado." E eu finalmente me acalmei. Aliás, esse é um dom que o Ricardo tem. Ele sempre consegue trazer a palavra certa, independente de qual seja a minha angústia. Outro hábito que sempre me ajudou bastante a manter a calma e a me preparar para cuidar dos meus filhos, especialmente quando eles forem mais velhos, é assistir a programas de TV e ler livros e estudos que falam sobre problemas familiares e que propõem soluções para os impasses. Consumir esse tipo de conteúdo, geralmente produzido por psicólogos, me tranquiliza, porque mostra que a solução para os nossos problemas muitas vezes está mais próxima do que a gente imagina. E é aí que mora a importância de manter a calma, independente do que esteja acontecendo. Apesar de, felizmente, não ter sofrido nenhum trauma ou perda durante a gravidez, conheço pessoas que passaram por grandes problemas nesse período importante da vida. E sempre pensei em como eu agiria numa situação dessas. Particularmente, eu acho que no período de gestação, nós mães precisamos nos colocar em primeiro lugar sempre. Por mais egoísta que isso possa parecer, estamos carregando no nosso corpo uma vida que depende 100% de nós.
Então, manter a serenidade e cuidar de nós mesmas é, na verdade, preservar a integridade do bebê. Além do que, se conseguirmos nos manter tranquilas, mesmo em situações traumáticas, ainda teremos o poder de auxiliar outra pessoa próxima. Sei que isso nem sempre é possível, mas prestar atenção às nossas angústias e tentar acalmá-las é um exercício importante. Como lidar com o medo? Ter um filho é um dos projetos mais importantes da vida de um ser humano, e como toda grande mudança, exige um bom planejamento financeiro. É claro que a gente sempre dá um jeitinho. Eu mesma, quando engravidei, julgava que aquele era o melhor momento em termos de finanças. Na época, eu e o Ricardo ganhávamos o suficiente para sustentar nossa família, como a maior parte dos norte-americanos de classe média. Mas não éramos nada bons em administrar o dinheiro. E essa era uma preocupação muito grande na minha vida, que só fomos resolver mais tarde, quando a Vitória já tinha 4 meses e nós tivemos a oportunidade de fazer um curso de educação financeira que mudou nossos pensamentos e comportamentos. Mas durante a gravidez eu tinha medo, um medo que me paralisava, trazia angústia, desconforto e muitos outros sentimentos que não fazem bem para nenhum ser humano, ainda mais para uma gestante. Por isso, desenvolvi uma técnica que uso até hoje para lidar com o medo. Sempre que eu me sinto receosa, procuro racionalizar o que está acontecendo. Por que eu estou com medo? Qual a consequência desse possível acontecimento que me gera medo? Alguma coisa que eu posso fazer para resolver a situação? Pode ser que a resposta final seja não, mas desconstruir o medo é por si só uma atividade relaxante, porque nos mostra que nem tudo nessa vida é um bicho de 7 cabeças. O exercício de boas escolhas. Apesar da minha experiência com a educação infantil, a gravidez nada tinha a ver com o que eu havia vivido em termos profissionais. A gravidez era uma experiência única e só minha, que me fazia especial para poder gerar uma vida e arcar com todas as responsabilidades consequentes. Quando pensava na minha condição de gestante, me dava conta de que o bebê era uma extensão do meu corpo e de tudo, absolutamente tudo que eu fazia afetava o meu bebê, positiva ou negativamente. E isso me impulsionou a mudar algumas coisas em minha vida. A primeira grande mudança foi controlar minhas emoções. É claro que sentia emoções todos os dias, boas, ruins, confusas, esclarecedoras. Mas sempre que eu era tomada por qualquer emoção que não me fizesse bem, eu trabalhava para imediatamente identificá-la e escolhia buscar uma alternativa para que eu melhorasse. Quando eu estava triste por alguma coisa, pensava sempre se tinha algo que eu poderia fazer a respeito. Me perguntava se eu tinha algum poder de mudar a situação. Se sim, eu agia o mais rápido possível. Se não, eu respirava fundo e escolhia não me importar com aquilo. Sim, escolhia. E continuei escolhendo. Aprendi que respirar fundo e pensar em coisas boas pode fazer maravilhas para nós. Não só quando estamos grávidos, mas em todos os momentos da vida. Nem sempre é fácil, mas é extremamente importante desenvolver o autocontrole, pelo nosso bem, pelo bem do ser que estamos gerando. Tudo o que fazemos e até mesmo o que pensamos afeta o nosso bebê. Daí vem a necessidade de fazer boas escolhas. Imagino que você esteja lendo isso e pensando que, em certas situações, é impossível ficar calmo ou controlar os sentimentos. De certa forma, eu concordo com você. Os 9 meses de gravidez não serão perfeitos e irretocáveis, sem nenhum deslize. Mas se estivermos atentas, soubermos tudo que pode afetar o nosso bebê e praticarmos o exercício de boas escolhas, vamos tendo cada vez mais clareza em nossa mente e, consequentemente, mais facilidade de lidar com situações inesperadas ou adversas. Mudanças no corpo, como lidar com elas? Eu sempre tive problemas para aceitar o meu corpo. Isso porque manter meu peso foi um grande desafio durante toda a minha vida. Eu sofro do chamado efeito sanfona. Até consigo emagrecer e chegar ao meu peso ideal, mas ganho de volta os quilinhos que havia perdido com muita facilidade. Durante as minhas gestações não poderia ser diferente. Eu sempre estava alguns quilos acima do recomendado pelos médicos. Na minha primeira gravidez, até o 5º mês, preciso confessar, foi bastante difícil encarar as mudanças que estavam acontecendo no meu corpo. Era constante que eu me olhasse no espelho e não me achasse bonita. Ou que eu só conseguisse me aceitar melhor caso passasse uma maquiagem, fizesse escova no cabelo, porque aí o conjunto todo ficava mais harmônico. Porém, com o tempo, eu passei a me aceitar. Mais do que isso, passei a entender que aquelas mudanças estavam a serviço de um bem muito maior, que eu estava gerando uma vida. E aquilo não era um motivo para me achar feia, muito pelo contrário, aquilo era um milagre que estava acontecendo dentro de mim e aquele era o momento que eu devia agradecer e de me concentrar para que tudo desse certo. As preocupações com o corpo ficavam para depois. Esse pensamento me ajudou muito a curtir mais a gravidez. Durante todos os 9 meses eu usei um óleo
bastante hidratante, específico para gestantes, que suavizava minha pele e me ajudava a evitar estrias, que, segundo médicos, é genética. Mas quando eu aprendi a aceitar meu novo corpo, esse simples gesto de passar um óleo, um creme, virou um ato de cuidado com o bebê. Era como se eu estivesse acariciando ou fazendo massagem. Era um momento íntimo e exclusivo entre nós à noite antes de dormir, quando eu deitava na cama para escutar os barulhos, sentir os movimentos e cantar hinos de louvor para o meu bebê. Uma mudança muito significativa que veio de dentro para fora. E se eu pudesse dar um conselho a todas as mães, eu diria justamente isso: devemos cuidar do nosso interior primeiro. É um clichê, sim, mas eu acredito que os grandes segredos da vida estão escondidos nos maiores clichês. Temos que olhar para dentro, saber quem somos, entender o nosso propósito e respirar profundamente. Se você gosta de meditar, medite. Se o seu hábito é orar, ore muito mais. Cultive o silêncio entre você e o bebê para sentir as mudanças e entender esse mundo vasto que é a gravidez. Procure se informar e saber, semana a semana, o que acontece com o bebê e com o seu corpo. Isso traz à tona o propósito de ser mãe e torna a autoaceitação muito mais fácil. Afinal, você pode até ter ganhado alguns quilos inesperados essa semana, mas é justamente nesse período que os olhinhos do bebê estão sendo formados, que o fígado dele está se constituindo, que ele está desenvolvendo os dedinhos da mão. Pensar assim sempre me trouxe alegria, porque apesar de não me sentir tão bem com a minha imagem, eu sabia que aquilo tudo era por uma causa muito maior. Aliás, aceitar-se é fundamental para que criemos crianças seguras de si próprias. Como eu comentei anteriormente nesse capítulo, acredito que tudo o que pensamos e sentimos durante a gestação é, de certa forma, transmitido ao bebê. E essa é uma questão que transcende a gestação. Muitas vezes nos queixamos do nosso próprio corpo na frente das nossas crianças, sem perceber o quão prejudicial isso pode ser para elas, mais especificamente no caso de meninas, que infelizmente sofrerão cobranças a vida inteira para se encaixar em padrão de beleza irreal. Eu sofri muito com meu sobrepeso na infância e na adolescência. Sempre fui chamada de gordinha, elefantinho, fofinha, fosse na escola ou em casa. E isso me deixou marcas psicológicas que dificultaram a minha construção da minha autoestima. Por isso, tenha muito cuidado com o que eu falo na frente da minha filha Vitória. Apesar de, às vezes, me sentir insatisfeita com o meu corpo, não deixo transparecer, porque o que eu mais quero é que ela se aceite e se ame exatamente como ela é. Produtos de higiene e beleza. Falando em autoestima, não é raro a gente se apoiar em produtos de beleza para se sentir mais bonita, mas especialmente na gestação é preciso tomar cuidado. Seja um shampoo, um creme hidratante ou um batom, todos eles são produtos químicos e podem conter ingredientes nocivos à mãe ou ao bebê, como metais pesados e parabenos. Por isso é importante conversar com o médico a respeito de quais substâncias evitar e ler com bastante atenção rótulos de cosméticos antes de comprar e consumir. A alimentação, um assunto muito abordado por especialistas e decisivo para a saúde da gestante, é a alimentação. Nós estamos carecas de saber o quanto a alimentação é importante para o nosso corpo, e na gravidez essa importância dobra, porque estamos cuidando de dois corpos ao mesmo tempo. Quando descobri a gravidez, fiquei tão feliz que não teria mais que me preocupar em contar as calorias ou pontos de comidas para manter o peso. Afinal, gestantes têm que comer por dois e a gravidez é um processo que provoca ganho de peso de qualquer maneira, certo? Em partes. É claro que as mulheres, quando estão grávidas, ganham peso, já que sofrem alterações hormonais e carregam no ventre um bebê, mais o líquido amniótico. Mas se apoiar nesse fato para comer à vontade e descuidar do próprio corpo não é a melhor das escolhas. No começo da minha gravidez, eu tinha tanta fome que eu não me reconhecia. Eu me sentia capaz de participar daquelas competições de quem come mais, porque meu apetite parecia infindável. Fiquei assustada com a quantidade de comida que eu precisava para me dar por satisfeita, já que em termos de quantidade eu definitivamente não era um exemplo a ser seguido. Procurei investir na qualidade do que eu consumia. Para não prejudicar a minha saúde nem a do bebê, eu pesquisava muito sobre as propriedades de tudo que eu ingeria e procurava comer alimentos naturais. Essa, aliás, é uma unanimidade entre os especialistas em alimentação e gestão. Seguir um cardápio nutritivo é uma responsabilidade de todos, mas que deve ser levada ainda mais a sério por grávidas. Grãos integrais, carnes magras, peixes com baixa quantidade de mercúrio, folhas verdes, legumes, frutas e derivados de leite eram muito presentes na minha rotina, ao contrário de alimentos industrializados, como refrigerante, biscoito, salgadinho e embutido. É claro que não é fácil abrir mão de algumas coisas de que a gente gosta muito. Eu, por exemplo, sofri para cortar o sushi do meu cardápio, já que em alguns casos alimentos crus não são indicados para gestantes, mas converse com seu médico e veja qual a orientação para você. Mas nesses momentos, eu me apegava ao seguinte pensamento: se eu comer alguma coisa
que pode não fazer bem para o bebê e algo der errado durante a gestação ou durante o parto, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. E aí eu chegava à conclusão de que os 5 minutos de prazer que eu teria saboreando uma porção de sushi não valia o risco. Temos de ser mais fortes do que nossas tentações. E esse é um exercício que se deve praticar diariamente. Antes mesmo de engravidar, por questões de peso e autoestima, eu havia aderido à famosa dieta de pontos, uma reeducação alimentar não restritiva que atribui pontos aos alimentos e suas respectivas quantidades de calorias. Por isso, quando engravidei, comer frutas e hortaliças não foi nenhum sofrimento. Afinal, fui criando o hábito de me alimentar de maneira saudável. Se eu pudesse dar um conselho para mulheres que estão preparando-se para engravidar, eu as encorajaria a adotar desde já um estilo de vida mais regrado, porque as adequações que tiverem que ser feitas no período de gravidez não seja um choque. Ou seja, para quem é fumante, ingere bebidas alcoólicas com frequência ou tem uma dieta pobre em nutrientes, é importante tentar mudar esses hábitos antes mesmo de engravidar. Levar uma vida saudável, acima de tudo, é uma questão de costume. O mundo paralelo dos desejos. Não importa se você é mãe ou não, você certamente já ouviu falar sobre desejos de grávida e conhece a lenda de que é melhor realizá-los para a criança não nascer com a cara do alimento que fez a mãe salivar durante a gestação. Brincadeiras à parte, os desejos das gestantes por comida são reflexos de muitas mudanças hormonais que as mulheres experimentam na fase da vida. Eu, por exemplo, tive um desejo incontrolável de comer limão, laranja e mexerica, tudo que fosse cítrico e ácido. Como eu perdi a sensibilidade no paladar durante a gravidez, colocava muita pimenta e muito sal nos alimentos, para realçar o sabor. E o mais curioso de tudo é que esses desejos se repetiram absolutamente da mesma forma na minha segunda gravidez. A vida social e a relação com a minha própria casa. Eu sou uma pessoa bastante sociável. Sempre adorei estar rodeada de amigos, ir a festas e restaurantes, bater papo até altas horas. Em parte, toda essa sociabilidade tem raiz no meu perfil noturno. Eu gosto da noite. É o período do dia em que eu sou mais produtiva e tenho mais energia e mais ânimo, seja para cumprir minhas obrigações, seja para me divertir. Então, as sextas-feiras e sábados era lei. Como morávamos longe de nossas famílias, recorríamos aos amigos e nos reuníamos para socializar, conversar e, claro, comer. Acontece que, muito sabiamente, a gravidez muda algumas coisas dentro da gente. E eu, que adorava estar fora de casa, me apeguei ao aconchego do lar. Eu não tinha vontade, nem pique para sair e encontrar pessoas. Em parte, essa mudança repentina de comportamento me incomodou bastante. Em vários momentos, cheguei a pensar que estava negligenciando minhas amizades e sendo uma péssima amiga, ou que não estava dando atenção para minha família. Porém, hoje, analisando com calma tudo o que aconteceu, vejo que a minha reclusão foi importante, mais do que isso, foi óbvia. Apesar de trabalhar com mídias sociais, uma atividade essencialmente virtual, eu gosto de estar envolvida de corpo e alma naquilo que estou fazendo. Não importa se estou gravando um vídeo ou simplesmente batendo papo com alguém, independentemente do que eu estou fazendo, estou ali presente sem me distrair, não prestando atenção em nada mais. E com a gravidez não poderia ser diferente. Eu estava carregando um bebê dentro de mim, portanto, muito focada nessa responsabilidade. É claro que eu continuava cumprindo meus afazeres e responsabilidades de trabalho, mas quando eu tinha o poder de escolha, eu escolhia ficar em casa e curtir o meu momento. Construindo o nosso ninho. Até por ficar bastante tempo em casa, acabei criando um apego ao ambiente doméstico. Muitos especialistas em gestação dizem que as mulheres grávidas geralmente passam pela fase de nesting, em português, arrumar o ninho, ou seja, preparar o ambiente para a chegada da criança. Comigo, o nesting aconteceu de maneira muito intensa. Sempre gostei de ambientes bonitos, limpos, confortáveis, que me remetessem à sensação de paz. Mas normalmente eu faço uma bagunça aqui, outra ali e consigo tolerá-las. Na gravidez foi diferente. Eu me senti absolutamente incomodada com o menor vestígio de bagunça. Então, limpar e arrumar a casa eram tarefas que me traziam a sensação de dever cumprido. Atividades físicas, posso praticá-las? Esse é outro consenso entre os profissionais de saúde. A prática de atividades físicas moderadas é excelente para a gestante. Embora a academia não seja o meu forte, eu sempre gostei de estar em movimento, nadando, dançando, caminhando. E eu, particularmente, tenho uma relação muito especial com a água. Piscina, mar, rio, lago, cachoeira são lugares onde eu relaxo e esqueço os problemas. Então, nadar foi uma meta que coloquei para mim mesma durante a minha primeira gestação. Acontece que, conforme a gravidez foi avançando, eu passei a sentir repuxos na barriga e uma dor no nervo ciático que começava no final da minha coluna e se estendia para a minha perna direita. Não eram incômodos constantes, mas apareciam sempre que eu fazia esforço. Algum movimento repentino, eu levantava peso.
Para não ficar totalmente sedentária, parti para a hidroginástica, mas logo comecei a sentir as tais dores durante a prática desse exercício também. Durante algum tempo, continuei a frequentar as aulas, só que fazendo exercícios de uma profundidade em que eu não conseguisse encostar os pés no chão. Porém, quando cheguei ao 7º mês de gestação, a preocupação falou mais alto e eu parei totalmente de fazer exercícios, embora meu médico me tranquilizou, dizendo que provavelmente era o útero em movimento, por causa da gravidade e da pressão subaquática. Trabalho e gestação, buscando o equilíbrio. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que meu trabalho é diretamente relacionado à minha vida. Como youtuber que fala sobre maternidade e gestação por um período bastante rico para eu compartilhar com os meus seguidores. Então, eu não conseguia tirar o pé do acelerador, mas uma coisa eu sempre respeitei, os limites do meu corpo. Se eu eventualmente me sentisse muito cansada e indisposta durante a tarde, eu parava e tirava um cochilo. Com a tranquilidade de saber que, se necessário, eu poderia trabalhar algumas horinhas a mais à noite para suprir o tempo de descanso que eu tinha tirado à tarde. Eu trabalho em casa e tenho horários flexíveis e me sinto muito grata por isso. Porém, eu sei que muitas das mulheres gestantes têm uma realidade bastante diferente de trabalhar em escritório, com horários em estabelecimentos comerciais ou na rua e cumprir horários pré-estabelecidos. Nesses casos, sei que é praticamente impossível tirar um cochilo à tarde, mas a minha dica continua sendo a mesma, ouvir o que o corpo diz. Quando o cansaço bater, tire 15 minutos de pausa, estique as pernas, respire o ar puro ou faça um alongamento para ter boas ideias. Devemos sempre estimular a nossa circulação. Quem trabalha o dia inteiro em pé pode fazer o contrário, tirar um tempinho para sentar confortavelmente, relaxar e aliviar o estresse e as dores. Independentemente das circunstâncias ao redor, devemos estar bem com nós mesmas. Afinal, nosso corpo é o nosso templo e principalmente nele que vamos encontrar o conforto e a paz que precisamos durante a gravidez. A relação conjugal durante a gravidez. Como eu já comentei no capítulo anterior, eu e Ricardo, meu marido, levamos muitos anos para vencer o problema da infertilidade e finalmente engravidar. Por isso, todo cuidado era pouco. É muito comum ouvir falar que fazer amor durante a gestação expõe ao risco da perda do bebê. E embora eu tenha lido diversos materiais que afirmam que isso é um mito, durante os primeiros meses de gravidez tivemos muito medo de manter relações e perder o bebê. Afinal, é difícil desconstruir de um dia para o outro algo que passamos a vida inteira escutando. Toda a minha gestação, inclusive, foi marcada por um cuidado bastante intenso, uma super proteção do Ricardo com relação a mim. Ele cuidava para que eu não precisasse fazer nenhum esforço físico e me ajudava a manter uma rotina saudável de alimentação. Mas a relação dele com o neném era diferente, muito menos próxima do que eu imaginava que seria. Eu sempre tive o costume de acompanhar fóruns sobre maternidade na internet, e várias mulheres comentavam que os maridos não entendiam ou não sentiam tanto amor pelo bebê no começo da gravidez. Para a gente ter esperado muito, por nós termos esperado muito para engravidar, eu achei que o Ricardo fosse ser diferente, mas não. Ele seguiu todos os clichês e também não sentiu essa proximidade tão cedo. Durante a gravidez, amigos nos chamavam para sair e às vezes, eu não me sentindo muito bem, eu declinava o convite e falava para o Ricardo: amor, você pode ir. No fundo, eu esperava que ele fosse ficar comigo curtindo a minha barriga, mas ele ia. E não que isso fosse algum problema, mas depois de um tempo, eu entendi que não tinha como ele ser tão próximo do bebê quanto eu, porque a gestação não estava acontecendo no corpo dele. A descoberta do sexo do bebê. Um dos momentos mais emocionantes e tensos da gravidez é a descoberta do sexo do bebê. E quando eu digo tenso, é porque, na verdade, o ultrassom morfológico, que é o exame que geralmente revela essa questão, tem o objetivo principal averiguar medidas do corpo do bebê e verificar se ele está desenvolvendo de maneira adequada. A descoberta do sexo é só uma consequência. Aqui nos Estados Unidos, fazemos esse exame entre a 19ª e 20ª semana de gestação, que corresponde à metade da gravidez. A essa altura do campeonato, eu já tinha bastante vínculo com o bebê e já fantasiava bastante a respeito dele. E apesar de não ter nenhuma preferência por sexo desde pequena, eu me imaginava sendo mãe de uma menina. Muito provavelmente porque eu sempre me espelhei na minha relação com a minha mãe, que sempre foi muito bonita e pacífica. Então eu projetava que se eu tivesse uma filha, seríamos tão próximos como eu e minha mãe. Só que a minha intuição, que dessa vez falhou, me dizia que eu seria mãe de um menino. O que me trazia uma certa angústia, porque eu me sentia incapaz de criar um menino. Eu não conhecia super-heróis, não sabia jogar bola, não conseguia brincar com carrinhos. Era tudo muito desconectado da minha realidade. Então comecei a pesquisar muito sobre a relação entre mãe e filho homem, para me preparar e saber como agir, para
eu e meu filho, para que eu e meu filho fôssemos próximos. Eu lia artigos a respeito, eu perguntava para parentes como era ser mãe de filho homem. E em meio a essa busca, vi algumas pesquisas que diziam que, assim como a mãe é a maior influência na vida da filha, o pai é o grande espelho para o filho. O menino tem de absorver cada detalhe sobre o pai, como ele se comporta diante da vida, dos relacionamentos, do trabalho, de tarefas domésticas, do próprio corpo. Então, eu sempre falava para o Ricardo, se a gente tiver um filho homem, você vai ter que ensinar isso, aquilo e aquilo, porque ele vai se espelhar em você. Naturalmente, ele ficou assustado. Sendo pai de primeira viagem, tendo de lidar com esse banho de cobranças, que hoje eu vejo com clareza. Era apenas um reflexo do medo que eu sentia do desconhecido. E apesar de eu somente pedir para que meu bebê nascesse com saúde, confesso que foi uma explosão de alegria descobrir que estávamos esperando uma menina. Se fosse um menino, eu certamente ficaria feliz também, porque já havia estudado bastante e me preparado de maneira melhor possível para enfrentar o desafio. Mas ter uma menina era a realização de um desejo de infância. Sabe quando você é criança e sonha em voar de avião, ser astronauta, salvar o mundo? Meu sonho era ser mãe de uma menina. E eu havia recebido a graça de realizá-lo. E poucos anos depois, soube que todo o conhecimento adquirido sobre como criar meninos não seria em vão, já que a segunda gravidez me trouxe a alegria de ter um menino. A escolha do nome. A partir daí, tudo foi bastante natural para nós, inclusive a escolha do nome. Eu e Ricardo sempre tivemos bastante dificuldade de chegar a um consenso sobre o nome da nossa criança, mas cogitávamos algumas possibilidades. Vitória era uma delas. E assim que ficamos sabendo o sexo, Ricardo estava muito seguro. Vai ser Vitória. A princípio eu resisti, afinal, nome é algo que a pessoa carrega pela vida inteira, mas logo depois concordei, pois outro nome não se enquadrava. Depois de tantos anos esperando pelo nosso milagre, iríamos ter a nossa vitória. Nossa tão esperada vitória em Deus. É um trocadilho simples, mas belo, e que nos enche de alegria. Obrigada por acompanhar este capítulo do livro Agora que Sou Mãe, os Desafios e Aprendizados da Maternidade, por Flávia Kalina.